Bom, gente, boa noite já quase. Obrigado por virem. Eu queria começar falando sobre essa operação, né? Na realidade, eu tive a ideia de mostrar como a gente trabalhou nela, porque é uma operação interessante, apesar de não ser no Brasil, tem alguns pontos interessantes que vale a pena observar, né, em relação a toolkit, assim, a kit de ferramentas que atacantes utilizam. Eles têm esse grupo não é um grupo de cybercrime, e sim de espionagem, né? Então, eles trabalham especificamente contra um alvo para roubar informação e tal. Não tem uma motivação financeira, então você não vai ver coisa tipo malware bancário, minerador de criptomoeda e coisas do tipo. Então, é um outro kit, né, digamos assim, de ferramentas. Bom, vamos lá. Essa galera, na verdade, eles foram revelados por uma empresa chamada Clear Sky, que é uma empresa israelense. Eles investigaram, né, encontraram vestígios de ataque em alguns clientes deles e coisas do tipo, e acabaram identificando um certo grupo que estava ativo desde 2013, pelo menos, segundo o estudo deles, né? E esse grupo permaneceu e permanece em atividade, e os alvos, né, em geral, que esse grupo faz, se concentram em Israel, Arábia Saudita, Turquia, Estados Unidos, Jordânia e Alemanha. E normalmente são pessoas do governo, pessoas do Ministério de Defesa, são os alvos dessa galera. Então eles tentam invadir, né, comprometer as máquinas dessas pessoas, penetrar na rede de onde essas pessoas trabalham, de pessoas influentes, assim, politicamente falando e coisas do tipo, e depois eles trabalham o que eles conseguem com essa informação, provavelmente vendendo, negociando entre nações ou utilizando. Não está muito claro exatamente o que é feito com isso, né? Mas eles têm um índice de sucesso, por estarem atuando há muito tempo, relativamente alto, né? Então, em 2015, a Clear Sky e a Minerva Labs fizeram o primeiro reporte sobre esse grupo, falou, tem esse grupo, está fazendo isso, né, a galera está fazendo um monte de coisa, está roubando um monte de informação, está aí. Chegaram a impactar, seria mais ou menos a Câmara dos Deputados da Alemanha em 2017, no ano passado. Então, quer dizer, eles estão muito, muito ativos, né? E também no ano passado, a Clear Sky chegou para a gente e falou, olha, ajuda aí com essa campanha, porque a Clear Sky é uma empresa relativamente pequena, né? Mas eles têm a vantagem da área, né? Eles são de Israel e esse grupo tem muita ligação aí com Israel, Arábia Saudita e tal. Então, eles têm esse conhecimento cultural da coisa. Isso é um negócio importante quando a gente fala de ataque, os chamados ataques avançados, né? Não são, de fato, tem pentestes muito mais avançados que esses ataques, mas o nome, né, se dá basicamente para diferenciar do cybercrime tradicional, que manda, sei lá, phishing para um monte de gente. O cybercrime tradicional faz barulho, né? Cria um site phishing de um banco e coisa do tipo. Aí todo mundo vê, depois de 2 horas toma um takedown, os caras não estão nem aí, pegam e fazem outro, para poder continuar lucrando. E essa galera não, essa galera ela tenta ficar o mais oculta possível, né? Não quer fazer barulho, não quer atrair nada disso. Então, as ferramentas, as coisas que eles utilizam têm um modus operandi diferente, e a Clear Sky pediu ajuda nisso para ver o que a gente podia entregar com a nossa inteligência, com a parte de análise das ferramentas em si e tal. E aí eu coloquei alguns pontos, né, algumas coisas que eles fazem, né? Então, basicamente, eles desenvolvem seus próprios malwares e as ferramentas hacking tools, digamos assim, para qualquer coisa, sabe? Fazer sei lá, um script para poder varrer toda a rede. Eles pegam e fazem do zero. Eles não vão ficar usando coisa pronta, porque as coisas prontas, apesar deles utilizarem alguns exploits e tal, quando necessário, mas as coisas prontas, tipo um payload de metasploit, um MSF payload, essas coisas, elas fazem barulho. Muita gente detecta, muita gente conhece. E eles precisam chegar com coisa completamente nova para cada ataque, né, para tentar, ao máximo, bypassar as soluções de segurança que tem nessa empresa e coisas do tipo. E aí eles, né, espalham isso contra os alvos, né, de várias formas, né. Algumas phishing é uma forma, esse watering hole comprometendo muitos sites de notícia, eles dão uma focada assim, especial em comprometer sites de notícia,
porque eles sabem que essas pessoas influentes vão acessar esse site de notícia para ler. Aí acaba comprometendo um monte de máquina, mas um monte de máquina para eles que não é importante, né? Eles aguardam a pessoa certa, o alvo certo, alguém da empresa certa entrar, né? E aí quando entra, aí sim o ataque continua. Então, acaba não representando muito risco para quem não é alvo, né? Mas para quem é alvo dos caras, de fato, eles conseguem alguma coisa. Eu coloquei alguns web servers também, que a gente encontrou eles hackeando e tal. E um negócio legal foi essa questão da mídia social. Se você olhar ali, a resolução está bem pequenininha aqui, porque aqui é VGA, mas tem um nome ali, numa língua, né, oriental ali, e uma mina loura aí, beleza, né, meio de boa aí. Hebraico? Ok. Em hebraico ali, uma mina ali e tal. Para a gente é muito claro que é spam, né? É fake. Né? Se essa mulher te adicionar aí, você vai, né, ver um negócio escrito em hebraico, uma loura fazendo cara de paisagem, porra, melhor não. Você já dá um negar. Só que se colocando no lugar onde esses caras atuam, né, ainda mais tendo em vista que, né, em vários desses países a questão da sexualidade feminina é maior tabu, né? Aí vem uma mina assim que já não está coberta, os caras devem ficar loucos, né? Então, assim, certamente aceitaria, entendeu? Aliás, se aquela loura ali botar um nome brasileiro e te adicionar hoje, pode ser que você aceite, né? Porque você olha assim e fala, uma mina bonita, legal, me adicionando aqui, ok. Então, assim, eles usam essa técnica e não é mal feito, sabe? Alguns desses perfis utilizados aí tinham anos no Facebook antes deles usarem. Então, anos de postagens. A menina postando foto na festa, não sei o quê, com um monte de amigos. Aí basta que... Imagina que esse cara aqui é um cara influente da área, né, do Ministério das Relações Exteriores, que é um dos que eles alvejam aí. Aí eu vou e adiciono ele como amigo. Né? E aí, depois de 6 meses, eu pego e adiciono você que também é de um outro ministério. Aí você vê que eu sou amigo dele, porque ele é seu amigo. Então vai criando uma rede de relacionamento, o cara acaba aceitando. E aí a mina fala, e em algum momento ela manda um linkzinho com a bombinha. Então é um ataque demorado, né? Não é um fake recém-criado para fazer um phishing, não. É um fake quase não um fake, entendeu? A mina tem várias fotos dela em vários lugares. Na verdade, ela existe, né? Eu não sei nem se ela foi contratada para fingir que é um fake dela. Eu nem sei como é que é o lance. Mas é muito bem feito, é isso que eu quero dizer, entendeu? São ataques muito direcionados para pegar alvos específicos, né? E convenhamos que é fácil, né? Pegar um homem com fato de mulher, vai. Né? É fácil. Oi? Também é verdadeiro. Mas nesses países onde tem esse lance, né, então é bem... Então eles usam várias técnicas assim, além de phishing, além de comprometer o web server e coisas do tipo. Né? Também contas de e-mail. Então o cara comprometia uma conta de e-mail de um diretor, de uma diretora, de uma empresa, de um jornalista, e dessa conta de e-mail ele via lá os itens enviados, né, e via para quem esse cara enviou e-mail, via se tinha algum alvo ali e enviava mais um com um link. Porra, esqueci de mandar esse link. Porra, qual a chance do cara se ligar que está rolando um ataque, sacou? É bem... Né? Até porque ele recebeu um e-mail de alguém que já mandou e-mail antes, algum tempo atrás. E assim vai. Bom, aí partindo para as ferramentas, né? Tem algumas aqui que foram identificadas e tem 2 que eu deixei justamente para a gente trabalhar nessa palestra aqui, né? Tentar fazer uma demo e tal. Mas aí tem mais do que isso, né? Mas eles fizeram aí, na última campanha, eles utilizaram aí 5 ferramentas que não foram vistas em nenhum lugar fora dessas vítimas, certo? Uma é uma ferramenta para movimentação lateral, ou seja, uma vez já dentro da rede, para olhar AD, coisas que têm a mesma credencial para poder se movimentar. Isso para automatizar, acelerar o processo, não precisar ficar fazendo nada na mão. A outra é um loader para um Cobalt Strike, que é tipo um Metasploit, né? E eles fizeram um loader específico para poder carregar esse cara, justamente para poder não cair em assinaturas tradicionais para pegar o Cobalt Strike. Aí, nesse ponto, eles não refizeram uma ferramenta tipo o Cobalt Strike, eles utilizaram um loader modificado para chamá-la, que é uma questão de inteligência, assim, de rapidez, né? Realmente fazer um outro Cobalt Strike do zero é um outro processo, né? É um negócio bem maior. Eles fizeram uma RAT também, que tem 2 versões,
Matrioshka, esses foram os nomes dados basicamente por nós e pela Clear Sky. Quando a gente encontra alguma coisa dentro do arquivo que tem um nome X, um projeto, o nome de um projeto e tal, a gente pega e nomeia aqui, né? Mas eles têm a sua própria RAT, que é Remote Access Tool, né? Basicamente é uma ferramentinha de persistência para poder conectar nos servidores já comprometidos. E aí eu deixei duas em aberto para a gente olhar. Uma é esse ZPP e a outra é o TDTES, né? Então a gente vê assim, porque foi exatamente como a ideia aqui é falar da parte técnica, exatamente do ponto que eu recebi. Eu recebi assim, ó, tem essas ferramentas aqui que a gente não olhou por completo, precisa dar uma olhada nelas, e tem duas que a gente não faz ideia do que seja. Então é um tipo de desafio que pode ser fácil, né? Você clicar lá, a ferramenta fala assim, olha, eu sou uma ferramenta de movimentação lateral, né? Com help, com tudo, fala, beleza, já entendi o que é fácil. Ou pode ser muito difícil, né? E aqui tem mais ou menos os dois casos, né? Claro que isso depende da qualidade de quem está analisando, que no caso quem vos fala foi quem analisou e a qualidade não é tão boa assim. Mas, bom, a primeira demo então seria em relação ao ZPP. Aí agora eu vou ter um desafio que é a resolução aqui. Eu espero, eu tentei fazer o máximo aqui, isso aqui está errado, tá? É original, sim. Eu espero que a resolução aqui, eu tentei ajustar para ver se rola. E aqui eu peguei, esse aqui é o ZPP, né? É um dos samples. Claro que essas coisas nunca são tão fáceis assim, né? A gente achou, sei lá, 10 versões dessa porra desse ZPP, entendeu? Diferentes. Então, vai ter que olhar as 10 para ver como isso foi evoluiu. Dá um trabalho, né, X. Mas, ela está tirando foto aí do Windows pirata. Bom, mas não, é porque deu bug mesmo. Aí a primeira coisa, assim, beleza, né, caiu para a gente, vamos olhar o que é. E esse ZPP, tinha até um brother que estava conversando comigo sobre .NET, foi você? Não. Né? De engenharia reversa em aplicação .NET e tal. E a engenharia reversa em aplicação .NET desprotegida é muito legal, porque basicamente você tem o código na época você tinha em L, né, que é o Intermediate Language, o assembly do .NET, e hoje você já tem uma porrada de software que já lê aquilo e já põe na linguagem de alto nível do .NET. Então você lê o fonte, né? É incrível. Esse é o caso desse ZPP, né? Só que mesmo assim, a gente fica esperando o malware, né? O cara vai chegar lá, infectar o registro, né? Fazer aquelas coisas, não sei o quê, tudo que malware faz. E esse ZPP aqui, se a gente olhar, é um binário de .NET e ele tem uma característica interessante aqui, que é esse subsystem CUI, né? Command User Interface, eu acho, que é uma ferramenta de linha de comando. Então, ao olhar isso daqui, simplesmente a fazer uma análise básica, né, do PE e tal, já dá para perceber que esse cara é uma ferramenta de linha de comando, então eu não vou esperar dar 2 cliques e aparecer nenhuma janela, vou ter que ver o que ele trabalha falando em linha de comando, né? E esse carinha... tá aí. Como isso aqui é uma VM, obviamente a gente pode executar as coisas e ficar de boa, né? E ele diz isso daí, ó. Falei, beleza, já que ele é linha de comando, vou tentar na linha de comando. Ele deu lá erro, tal, não sei o que, na main, tem umas opções aí, ele não explica por que para que serve, mas claramente é uma ferramenta de linha de comando que faz alguma coisa, ainda não sei o que. Né? Não tem um /help, né, que isso aqui não é para usuário, é a ferramenta que os caras fizeram para eles usarem em servidores comprometidos, em alvos. Então, eles sabem o que faz. Quem não sabe é a gente. Né? Então, não adianta tentar perguntar. Né? E aí, beleza. Né? E aí, o trabalho, no caso dessa ferramenta aqui, foi simplesmente abrir num decompilador, né, de .NET. Como eu falei, o .NET tem essa Intermediate Language e qualquer software que seja capaz de entendê-la e escrever em alto nível, não que isso seja uma tarefa fácil, mas se o software já fez, a gente consegue ver com mais clareza. Ó,
E aí a mágica, quer dizer, não tem muita ideia, né? Ali já começa o negócio. Basicamente, se eu salvar esse projeto aqui e abrir no Visual Studio, ele compila de novo. É uma decompilação meio que total, quase, né? Eu estou usando um carinha chamado DNSpy, que incrivelmente é gratuito. O autor é muito louco. E tem uma opçãozinha aqui, Go to Entry Point, que você vai direto para o Entry Point, para a main, né? E aí, beleza, você já está com a main na tela e você simplesmente lê o que o software faz. Tá? Não tem muito segredo. Só que, assim, eu procuro focar nas palestras que eu faço em pessoas que estão estudando engenharia reversa, estão fazendo e tal, análise de malware e coisas do tipo, para a gente aprender junto, né? Nesse caso aqui, apesar de ser simples chegar no início do que esse arquivo está fazendo, do que esse malware, não é malware, né? Do que esse programa está fazendo, e basicamente é só ler, vocês vão ver que tem algumas pegadinhas, né? O primeiro problema é se a pessoa não souber .NET. Já começa aí, que aí não adianta ela ler, né? É tipo, está escrito, mas se o cara não sabe, vai ficar complicado para ele, né? Orientação a objeto e coisas do tipo. Porque ela é muito bem feita. Tem algumas coisas não implementadas, uns bugzinhos e tal, mas ela é muito bem feita. E o outro problema é o SO em si, sabe? O cara não tem muita noção, por exemplo, de como as coisas funcionam no nível do sistema operacional. Pode ficar um pouco perdido. Então, não é só porque o código .NET está aqui, cospe o código e é simples de ler, que dá para você entender exatamente. A gente vai ver isso principalmente no próximo alvo, né, que eu quero mostrar aí. Mas vamos lá. Olhando esse aqui, esse carinha aqui, se a gente olhar as referências do ZPP, ele tem uma Ionic Zip Redust, tá vendo? Essa é uma biblioteca, eu demorei para ver isso daqui, descobrir o que estava rolando aqui, porque essa é uma biblioteca chamada .NET Zip, uma biblioteca escrita em .NET para comprimir arquivos utilizando o protocolo zip. Perdão, o algoritmo, né, zip. Essa biblioteca não vem junto com esse arquivo, ou seja, quando esse cara é usado, ele manda essa DLL junto e joga no mesmo diretório. E a gente sabe que no Windows, se a DLL estiver no mesmo diretório do binário, o loader já busca lá e ele já funciona. Para a gente, né, quando a gente encontrou esse cara aí, não tinha essa DLL junto, mas tem a referência aqui. Então, a primeira pegadinha está aí. A gente não consegue executar, fazer esse arquivo aqui, de fato, esse software funcionar, se a gente não tiver essa DLL. Então, tive que baixar essa DLL, foi basicamente googlar, né, o nome dela e ela está livre na internet, e beleza, já meio caminho andado. Mas a gente teve que entender, né, que essa referência aqui, essa área de referências do binário faz referência a módulos externos a ele. Né, e essa Ionic Zip é um módulo que não é nativo do .NET. Voltando aqui à nossa main, e eu vou dar uma corrida aqui agora, que eu vi que só falta 20 minutos, senão eu não chego na parte legal que é o outro. Existe aqui, aí também precisou um pouquinho de conhecimento de orientação a objeto, né? Tem umas instâncias de umas classes aqui, classe compress e coisas do tipo, config, e essa compress aqui, ó, é uma classe que ele escreveu, né? O cara escreveu, seja lá quem escreveu esse código aqui, deixa eu te fechar aqui, escreveu essa classe aqui, e ela pega todos os arquivos de um diretório recursivamente, aí tem que ler aqui, eu não vou ficar olhando linha por linha, senão não rola, né? Seta várias opções aqui usando aquela biblioteca Ionic Zip, já seta, está vendo ali, o compression level para 9, encode UTF-8, tudo isso é muito legal, porque a gente consegue depois criar parametrizações. Né? Como isso aqui é um diretório recursivo, perdão, ele comprime recursivamente, e o zip tem um compression level específico, uma biblioteca de zip sendo usada especificamente, né, o encode específico. Dá para a gente criar assinaturas para tentar encontrar esses arquivos zipados que esse cara, esse grupo, zipou utilizando essa ferramenta, entende? A ferramenta parece boba, né? No final ela é um zipper, ela zipa os bagulhos. Só que ela tem uma porrada de opçãozinha sacana aqui. Por exemplo, aquelas que vocês viram aqui quando eu digitei -GT e tal,
né? GT é greater than, LD lower than, ele pega por tempo de criação do arquivo. Então ele vai recursivamente num diretório, arquivos que foram criados, sei lá, desde 2007 para cá. É uma opção que, putz, o WinZip não tem, entendeu? Então os caras precisam dessa opção, essa ferramenta é utilizada para extrair, para roubar os dados, né? Ela já suporta, aqui na saída, aonde ela vai gravar esse arquivo, que é a opção "-o", ela suporta um diretório de rede. Está vendo aqui, ó, Compressing Network Directory. Então, entrou num lugar, comprometeu, montou, né? Quando comprime todos os dados que estão nesse servidor, ele já escreve na rede, num outro compartilhamento, não passa pelo HD do próprio servidor. São coisas, né, que a galera pensou para fazer uma ferramenta de extração. E, claro, essa ferramenta não é um vírus. Ela não faz nada de mal, a não ser que seja usada como mal. Então, você percebe que é uma outra pegada na hora de bloquear esse tipo de ataque, né? Como é que o software vai bloquear esse tipo de ferramenta? Se está usando zip. Qual é o crime em usar zip? Nenhum, né? Então, tem que conhecer antes essa ferramenta para poder chegar num nível de bloqueá-la, né? Bom, eu tenho aqui também como utilizá-la e tudo, mas eu vou dar licença à próxima, porque senão a gente perde muito tempo nela, e ela é a mais simples. Como eu falei, ela só precisa que o código seja lido. Tudo que você tem que entender é um pouquinho da ideia de para que ela serve, né, para entender as opções dela, e as opções dela estão todas aqui na main. E também entender um pouquinho do .NET, né, essa orientação a objeto, enfim, como a linguagem funciona. Isso é muito interessante na engenharia reversa, que é basicamente para você entender como um binário de fato funciona, é importante que você entenda a linguagem na qual ele foi criada. Aqui estão as opções, ó, o loop, né, que fica testando as opções que foram passadas, né. Bom, e aí eu vou já partir aqui para o que ela... as conclusões que a gente chegou, né? Então, foi basicamente isso que eu escrevi para o relatório, né? Depois de olhar o código dela inteiro ali, ver como funciona cada detalhe. Tem opção que não está implementada, isso significa que a ferramenta está em constante desenvolvimento. Em outras versões da mesma ferramenta, tem opções que existem em uma, não existem em outras. Então dá para a gente fazer um relatório bem legal de evolução. Todo binário PE também tem a data da compilação dele, se não foi alterada, nem apagada, essa data fica lá intacta. Então dá para a gente fazer um timeline e falar, ó, essa ferramenta evoluiu assim. Nesse ataque aqui, na época que eles estavam atacando os Estados Unidos, ela era assim. Agora, nesse outro ataque aqui, ela já ganhou essa opção nova. Por que botaram uma opção nova para suportar, por exemplo, escrever em drive de rede? Ah, beleza, entendeu? Então, estudando as ferramentas, dá para aprender muito sobre o modus operandi do grupo, certo? Então, a gente chegou a essa conclusão aí. Comprime recursivamente arquivos usando essa biblioteca chamada .NET Zip, que é uma biblioteca gratuita, né, setada lá para compressão máxima e tal. Aceita a extensão de arquivo como input, então você pode dizer asterisco.doc, ele vai procurar recursivamente só doc, e se você quiser colocar um mínimo, né, timestamp lá de criação, ele vai respeitar isso na hora de comprimir, né. E já tem a opçãozinha para você já extrair. Se você já mandar um network share, ele reconhece aquilo e trabalha com aquilo como se fosse um network share. Não precisa estar montado, né? Porque se estiver montado, ele vai trabalhar como se fosse drive, mas não precisa estar montado. E isso é muito interessante para quem está dentro de um servidor, não gerar... Porque imagina um servidor de arquivos. Se você comprimir todos os arquivos do servidor de arquivos e gravar no próprio servidor de arquivos, né, você está gerando uma evidência grande ali, né? Agora, se você comprimir aquilo em memória e já escrever num disco de uma máquina sua, show de bola. Tem um pato aí? Beleza. Passando para a próxima ferramenta, essa daí foi legal, né? Eu falei, pô, espero que continue assim, né? A ferramenta é escrita em .NET 2.0, com código limpo. Quando o programador é bom, é até melhor, porque quando ele é ruim é uma merda para entender o código, mas quando ele é bom, você vê, você fala, caraca, que legal, dá para entender tudo, funciona bacana, né? E aí eu fui para a próxima, que é essa TD-TES, né? E aí na próxima, a vida começou a complicar. Porque aí, ó, o TD-TES é esse outro carinha aqui,
Eu olhei aqui. Bom, .NET também, 2.0, mas é um binário de 64 bits. Eu não sei vocês, mas isso já me torce um pouco o nariz, porque isso pode ser muito chato, né? Você pode estar diante de um fim de semana muito envolvente. E tem um obfuscator ali, tá vendo? Esse DAI detecta alguns protectors e tal. E aqui tem um protector chamado Crypto Obfuscator for .NET. Falei, puta, fudeu, né, velho? Tava tudo bem. Tava indo tudo bem. Mas beleza. Vamos abrir o TDTES aqui. No nosso super decompilador de .NET, que ele deve resolver o nosso problema. Bom, o nome interno do binário é winlogin, o que já dá uma dica, né, de disfarce, né, da galera tentar disfarçar por um processo do Windows. Não sei nem se o winlogin no Windows existe de fato, mas deve existir. Se não, é um nome que alguém vai ver rodando e vai achar que é algum processo do Windows, tem um nome muito característico. E aqui, se a gente fizer a mesma técnica, né, de olhar aqui, ó, vai para o entry point. Ó, a merda. Aqui os métodos, todos os nomes Unicode, né, e o entry point aí. Ó. Claramente uma ofuscação, né? Só aí para entender isso aí, você já não o segredo é, não tente. Entendeu? Porque você vai perder muito tempo e, na verdade, essa lógica, o cara escreveu uma lógica, tipo, ele dá um printf, oi, né? Esse obfuscator aí faz um monte de sacanagem, um monte de loop antes, um monte de if, que no final das contas vai sair um printf, oi. Né? É só um ofuscador de código. Se você ficar tentando ler a parada ofuscada, simplesmente não vai rolar. Né? Então, assim, simplesmente não dá para ler. Olha aqui, só piora. Só piora. E o jeito como esse obfuscator aqui funciona, ele cria centenas de métodos e fica um chamando o outro para resolver um único problema que seria resolvido com uma única linha. Ou seja, uma linha ele cria 10 métodos, 20, 30, 100, um número randômico, inclusive, para poder resolver aquele problema de uma linha de código. Então o binário cresce, fica um negócio meio esquisito, zoado, mas funciona, né? E a pessoa que vai analisar chora. Né? Mas nem tudo está perdido. Existe uma ferramenta, aliás, do mesmo cara que desenvolveu esse DNSPy, aquele decompilador que eu estava usando ali, gráfico. Esse cara ele podia receber já um Nobel da Paz, porque ele fez um decompilador de .NET que decompila para C#, Visual Basic e IL, e liberou de graça, e debuga também. Né? E para resolver o problema dos crypto, né, os obfuscators lá, ele fez essa ferramentinha D4Dot que tira a encriptação, desfaz tudo que o protector fez. Falei, porra, né? Que legal. Aí, deixa eu ver aqui as minhas opçõezinhas. Eu tenho a opção "-d", a opção "-d" só testa para saber que protector é esse, que está nesse binário. Né? E aí ele faz uma análise e dá umas pontuações. Aqui ele deu 0 para vários desses protectors aqui. Aqui são os nomes dos protectors que existem para .NET. Talvez exista algum que esse cara não suporte, mas o autor vive atualizando isso daí. E para o Crypto Obfuscator ele deu aqui 130. Ou seja, tem grande chance disso aqui ser de fato o DAI tenha detectado certo. É o tal do Crypto Obfuscator. A boa notícia é que se ele detectou, né, e ele diz aqui, detectei o Crypto Obfuscator nesse cara, ele consegue tirar. Né? Aí você fala, porra, legal. Então, para tirar, é só tirar o "-d" daqui. Tirar o "-v" também, senão ele cospe um monte de coisa. O V é só o verbose, né? O D ele só detecta, e tirando isso, assim, executando sem fazer nada, ele já tira. E vou mandar tirar. E aí ele vai embora, vai falando lá, eu detectei que é o crypto, limpando, renomeando todos os símbolos ofuscados, né?
salvando o tdtest-cleaned, né, limpo.ex underline. Fala, legal, agora eu tenho ele aqui limpo, é só eu abrir nesse carinha, né, no dnspy. Esse carinha que já está limpo, já está sem a ofuscação. Só que, gente, o que acontece? Apesar de aberto e funcional, melhorou, não melhorou? Se você olhar a main aqui, ó, melhorou, né? Só que esses delegates aqui, ó, delegate 84, delegate 117, delegate 30, são os métodos criados pelo ofuscador, né, que ele simplesmente reescreveu. Se você tem uma lógica que imprimia, fazia um if, fazia um condicional e imprimia um texto na tela, e você reescreveu essa lógica utilizando 10 métodos, 10 funções, apagou a lógica original, você concorda que não tem como o cara voltar exatamente a essa lógica original. Então ele desofusca, né, ele detecta alguns padrões que esse protector tem, e renomeia os símbolos, aqueles símbolos que estavam com um monte de nome zoado, o Unicode, ele renomeou para delegate 84, 85, 86, 30, tá vendo? E aí, beleza, deu uma ajuda. As strings que estavam codificadas, ele decodificou, porque ele conhece o algoritmo que o Crypto utiliza, então ele funcionou em algum nível, né? Mas não é exatamente voltar ao código original. Isso não rola, pelo menos não para esse protector, né? E esse cara tem uma coisa, ele mexe na estrutura, né? Quando ele faz tudo isso, ele mexe na estrutura do binário para poder tentar desofuscá-lo, né? Então, aqui, se eu quiser fazer, por exemplo, usar a função de debug, e eu vou precisar, não dá para eu entender, você concorda que não dá para entender esse código aqui? Eu vou ficar clicando em uma porrada de método, né? É muito código aqui. Então, a maneira mais rápida de entender isso é debugando. Ou seja, setando... Esse cara aqui é um debugger também, né? Eu vou setar um breakpoint aqui na main e simplesmente mandar rodar. Beleza? Simplesmente mandar rodar o cara. Se eu rodar aqui, olha o que acontece. Deu ruim. O binário original, ofuscado, roda. O desofuscado não. Aí ferrou. Eu fiquei com um problema do ovo e da galinha. Eu fico olhando as coisas no desofuscado e debugando o ofuscado. Mas para fazer um para um, em relação ao código, dá um trabalho, né, considerável. Então, o que rolou aqui, ó? Você viu que ele não rodou, né? Eu vou fechar esse aqui e vou abrir o original. tdtest. No original, mesma história. Se eu for direto aqui para main, pá, meter um breakpoint nela aqui e rodar. Ops. Ó, breakpoint parou. Estou de boa, estou debugando. O original funciona, só que ele está desgraçadamente ofuscado, né? E o desofuscado eu não consigo debugar, porque ele deu um pau, entendeu? Qual é o lance, né? Como é que a gente resolveu isso? Acontece que existem várias opções. Essa é a graça do D4Dot aqui. Ele é um software extremamente complexo. Ele faz uma porrada de coisa, né? E, em geral, quando você olha os tutoriais e as coisas que tem em relação a ele, é tipo assim, ó, D4Dot, nome do binário que está protegido com .NET, ele tira a proteção, acabou. Só que não, né? Você viu que ele tirou a proteção do outro, mas o binário ficou indebugável. Para que serve um binário indebugável daquele tamanho? Vou ficar lendo código estático? Não vai rolar, né? Então eu fui atrás das opções dele aqui, né, e encontrei essa Preserve Tokens. E eu acho que isso é uma coisa interessante de falar, porque eu não achei lugar nenhum explicação para isso, né? Eu tive que olhar para ver por que isso funcionou, né? Essa Preserve Tokens aqui, está dizendo aqui, ó, ele preserva tokens importantes. Tokens, na linguagem do .NET, são itens da estrutura do binário, né? Como o trailer US, blob, extra, tem um monte
características estruturais do binário .NET que o Cryptor altera. E quando você desofusca, altera de novo. Usando essa Preserve Tokens, ele mantém. Falei, porra, então peraí, vamos testar essa parada, né? Como é que é esse negócio? Aí o que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó. Vou apagar aquele outro cleaned. Nossa, como é que é isso? Del, foi. TDT, ops, D4dot de novo. Preserve Tokens. Claro que aqui parece que eu fui nessa de primeira, né? Eu fui em todas as outras, tá ligado? As outras opções. Essa acho que foi a última que eu usei. TDTS. Mas eu entendi por quê, né? E beleza, manda ver. Ele desofusca, ele ainda dá um errinho. Ele fala, ó, tem um símbolo ali que não está definido nesse módulo, né? Ele foi removido, mas ainda é referenciado a esse módulo. Falei, pô, legal, depois eu vejo o que rola aí. Mas vamos ver como é que esse binário fica. Né? Agora, um binário limpo com o D4dot, mas usando uma opção específica. E eu estou até escrevendo uma documentação, um negócio legal sobre o D4dot, para cada caso de usar cada opção em cada... Tem coisas muito legais nele. Se o binário, por exemplo, tem uma função de encrypt que decoda a string nele mesmo, você seta, diz qual é, ele mesmo desencripta todas as strings. Ele é muito legal, é muito bem feito. Esse cara devia ser contratado pela indústria de segurança muito rápido. Antes que ele resolva fazer malware e está todo mundo fodido, o cara que fez o D4dot. Ou antes que ele pare de fazer esses projetos. E aí, quando a galera pegar malware para analisar em .NET, vai chorar muito. Agora, ó, se eu colocar um breakpoint aqui na classe, ou em qualquer lugar, né, e mandar rodar, ele para, não dá mais aquele erro, simplesmente porque eu preservei esses tokens. Né? Então, é uma coisa que salvou horas, né, de trabalho aí. Eita, eu vi uma placa escrito fim. Eu preciso mostrar um negocinho. Ó, ok, já está no fim, mas é o seguinte. Esse carinha aqui, olhando esses métodos por dentro, né, e debugando, eu vi que ele testa para ver se um parâmetro é passado. Tem um parâmetro chamado install the service, ou seja, mais um cara de linha de comando que recebe um parâmetro. Eu já vou passar esse parâmetro direto aqui, já falando o que ele faz, só por causa do tempo que já acabou. Né? Então, até estes aqui, tem esse parâmetro aqui, install the service. Ele recebe dois, install the service e uninstall the service. Ao fazer isso, esse cara, ele faz exatamente o que ele foi feito. Você vê que ele não dá nenhuma mensagem, mas ele instalou um serviço. Sabe serviço no Windows? Aquela praga? Né? Ele instalou um serviço aqui. Ó. E ainda tem uma técnica muito louca que esses caras usaram. O nome do serviço que ele instalou é um nome WAP, não sei o quê, para se confundir com o da Microsoft e tal. Só que ele não aparece na lista de serviços. Não aparece. Se você for no registro, ele existe lá. Só vou mostrar isso, tá? Prometo, pessoas que estão aí atrás com raiva. Onde ficam os serviços aqui? Ó? Tem um chamado BM, WPA, push e tal, não sei o que. É esse cara aqui. Ó. Olha o path dele, tá vendo? Consegue ver ali? É tdtest.exe. Aquele cara instalou o serviço e o path do serviço é ele mesmo. Velho, isso deu um bug na minha mente, porque eu falei assim, peraí, se ele instala o serviço, como é que ele é o serviço? Porque um serviço é rodado no Windows pelo Service Handler. E ele precisa ser programado como um serviço. Se você estiver criando um serviço, você tem que criar funções, ou um start, ou um load, ou um stop, e você tem que dizer que aquilo é um serviço. Esse cara não é um serviço, ele é um binário que roda, ele é um programa normal. Só que ele é híbrido, o bagulho. Né? Ele é um serviço e também é um programa normal. Eu falei assim, velho, isso está ficando muito, muito louco. Né? Eu vou ter que só pular aqui para a parte de fazê-lo ser exibido por causa do tempo. O que acontece? Se a gente disser aqui, ó, tem essa ferramenta, SC Query, né, do Windows, que lista os serviços. Né, lista todos os serviços aqui. E ele não aparece nessa listagem. Né, apesar do nome dele estar aqui. Se eu tentar pará-lo, e eu posso pegar o nome dele daqui do registro,
Ó, um minutinho só, hein? O nome dele é esse aqui, BMWPA Push Service. Eu vou dar um rename aqui só para copiar o nome. Se eu tentar pará-lo, ele me diz que é acesso negado, e eu sou administrador da máquina. Isso aqui não é uma mensagem genérica. Se eu botar um serviço que não existe, ele fala, o serviço não existe. Ou seja, aquele serviço anterior existe. E se o administrador não pode parar, quem pode? Tá ligado? Velho, fudeu, né? E aí eu descobri que ele tem uma paradinha chamada Security Descriptor, aqui, que existe um valor hard-coded aí no Windows, essa porra não está documentada. Eu ainda estou colecionando. Eu escrevi no paper junto com a Clear Sky. Mas por causa daquele valor X ali, né, esse serviço ele não pode ser parado, não pode ser consultado nenhuma informação, reiniciado e nem visto pela listagem por um administrador, por causa daquela sequência que está ali. Tipo assim, os caras são realmente avançados, colocam coisas assim, sabe, coisas novas que eu não tinha visto em nenhum outro lugar. Então, para poder mudar isso daqui, bom, tem várias maneiras, não vai dar tempo aqui, mas basicamente a gente pode apagar essa sequência, né, ou usar o comando o sdshow. Aí eu teria que explicar mais um pouquinho sobre isso daqui. Cada coisa tem um significado. É aquela sequência hexa lá, isso aqui é a versão em texto dela. Cada trecho, né, ponto e vírgula é um separador de campo. Cada campo dessa string aqui tem um significado. E uma delas ninguém vai ler esse serviço, ninguém vai poder parar, nem o administrador. Eu não sei por que o Windows tem esse suporte. Não deveria. Não faz sentido um serviço não poder ser listado, oculto, né? E os caras utilizaram. E isso não é documentado em nenhum site da Microsoft, mas mesmo assim foi feito. Bom, eu tenho aqui como mudar isso daí, mas não vai rolar de tempo. E aí, só concluindo, então ele tem aí, ele é oculto por um seed, ele ao mesmo tempo é um instalador de um serviço quando rodado interativamente, mas se ele for chamado pelo Service Handler do Windows, ele cai numa gerência de funções de serviço e ele funciona como serviço. Aliás, ele está rodando agora na minha máquina, nesse momento, está ativo, né? Oculto pelo seed, por aquele Security Descriptor. Assim, depois de 5 minutos rodando, ele faz um head lá na Microsoft.com, só para ver. E é muito, você vê que o capricho do cara, ele fez um head, não um get, para não ter download de dados, né? Você faz um get no Microsoft.com, vai pegar todos os spam lá, os pop-up, os bagulho tudo que tem lá, as imagens. Ele deu só um head só para ver se ele tem internet. Se ele tiver internet, ele fala com o command control dele, e o command control dele pode receber esses 3 comandos, get in run, run in report ou wait. Aguarda aí, brother, que eu vou mandar uma bomba já já. Então, assim, isso eu descobri debugando, né, trabalhando mais nisso daqui, né? Já vou fechar. Só para concluir, né, as ferramentas, né, de cybercrime e cyberespionagem são diferentes. Eu encontro muito mais qualidade nesses grupos de espionagem do que no cybercrime como um todo, que o cara faz qualquer coisa para funcionar o vírus lá e vai que vai, né? A análise requer a programação, o paradigma, no caso de OO, porque tem delegação, tem classe, tem um monte de coisa ali. Eu usei breakpoint de classe, tem um monte de coisa que não tem na reversa tradicional de software estrutural, né? Alguma coisa de unpacking e de ofuscação e como o sistema funciona. Esse, por exemplo, é um serviço de Windows e eu não sei se todo mundo se ligou, mas eu nem sabia que tinha serviço Ring 3. Para mim, todo serviço de Windows era Ring 0. Nesse caso aí, é um serviço Ring 3, não é Ring 0. Então, no mesmo lugar tem coisa de kernel e tem coisa de userland. É uma maçaroca isso daí, né? Então, tinha que conhecer o SO. É isso, gente.